Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24, eu quero ler o texto da ressurreição, mas somente um único versículo. Lucas 24, versículo de número 5. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava na Galileia junto com vocês: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Aleluia. Gente boa, uma pequena retrospectiva sobre a Páscoa. O que é a Páscoa? Biblicamente, a Páscoa tem a sua origem entre os hebreus escravos no Egito. Ali foi celebrada biblicamente a primeira Páscoa, ainda que haja quem diga que alguns pastores nômades antes de Moisés celebravam a Páscoa por ocasião da chegada da primavera, mas eu particularmente fico com o registro bíblico. O registro bíblico diz que a Páscoa foi celebrada como uma instrução dada por Deus aos hebreus que estavam escravos no Egito. Qual é o sentido principal da Páscoa, ou qual a essência da Páscoa? Páscoa significa literalmente, gente boa, passagem, porque naquela noite o Senhor passou por sobre o Egito, ferindo os primogênitos, toda a casa em que não havia a marca do sangue do cordeiro no umbral daquela casa. Então, onde não havia a marca do sangue do cordeiro, ali o primogênito de toda a casa do Egito era ferida e foi ferido. Um detalhe interessante na Páscoa é que a Páscoa não era para ser celebrada sozinho. A pessoa não poderia celebrar sozinha, ela deveria celebrar em família. A Páscoa é uma festa, é uma celebração que deve ser realizada na intimidade da família. Se a pessoa fosse só, ela deveria procurar um amigo, ou aquele que estivesse ali deveria estar atento se havia alguém que não tinha condições de ter um cordeiro para a Páscoa, e ele deveria abrir a sua porta e receber aquela família junto com ele, para que juntos eles pudessem participar da Páscoa. Um outro detalhe interessante: o pão deveria ser sem fermento. Por quê? Porque não haveria tempo para esperar a massa fermentar. O Senhor diz que eles deveriam comer apressadamente. Está escrito isso no livro do Êxodo. Essa é a Páscoa dos judeus. Mas e para nós, cristãos? O que é a Páscoa? Para nós, a Páscoa significa a nossa libertação da escravidão, do pecado e da morte. Significa que nós não somos mais escravos da nossa vontade pecaminosa. Nós fomos tirados
desta escravidão, e agora nós somos livres, porque Cristo, na sua morte e ressurreição, venceu a morte e nos deu vida. Aleluia! Para o cristão, Cristo é a verdadeira Páscoa. Para nós, Cristo é o Cordeiro Pascal. Por isso que o Novo Testamento vai apontar, Deus vai mostrar Jesus dizendo: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista fala isso ao ver Jesus, porque Ele é o Cordeiro Pascal. O seu sangue nos livra da condenação e da morte. Diferente, porém, dos judeus, dos hebreus, que aspergiam o sangue sobre os umbrais, nós precisamos entender que essa é uma realidade espiritual. Aquilo que é visível, palpável no Antigo Testamento é sombra de algo que se manifesta eternamente, que é o sangue de Jesus no mundo espiritual, cobrindo eu e você. Então, no mundo espiritual, gente boa, há uma marca sobre você. No mundo espiritual, há um selo sobre a sua vida, e ninguém pode tocar em você, porque você está marcado com o sangue do Cordeiro. Por isso é preciso a gente entender que a morte de Cristo não foi uma tragédia. Tem gente que, ai meu Deus, que tragédia. Não, ninguém tirou a vida de Jesus. Ele mesmo diz: ninguém tira, eu ofereço. Ninguém arranca, eu mesmo dou, e assim como eu dou, eu pego de volta. Ninguém roubou a vida de Jesus, Ele deu e depois tomou ela de volta. Ao nome de Cristo, o inferno treme. Ao nome de Cristo, a morte dobra os seus joelhos, como o apóstolo Paulo disse: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Porque a morte foi tragada, Cristo Jesus ressuscitou. Nós estamos aqui para celebrar a vida, não para celebrar a morte. Nós estamos aqui porque Cristo Jesus ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, a primeira lição nesse texto: a fé prevalece sobre o medo. Sim, meus irmãos, eu tenho pregado muito sobre fé e medo, porque nós estamos vivendo momentos na nossa vida em que o medo tenta nos assolar diariamente. E nós precisamos entender o que a Bíblia nos diz sobre isso. Volte para o texto. Se você regressar algumas páginas atrás, nós não faremos isso. Você vai encontrar Judas traindo Jesus. Se você recordar a história bíblica, você vai perceber Jesus sendo preso, julgado injustamente, condenado, açoitado, humilhado, abandonado por aqueles a quem ele instruiu. Apenas alguns ficaram do lado dele.
Todos os demais saíram. Pedro o negou 3 vezes naquela noite. Se você olhar para trás, você vai perceber Cristo Jesus sendo crucificado. Questões que levantaram nos seus discípulos muitas dúvidas e muito medo no meio deles. Eu tenho plena convicção que entre eles havia um olhar de insegurança e de dúvida, um olhar como quem quer dizer: gente, ele não era o Messias. Nós não caminhamos com ele por 3 anos, vimos ele curando, vimos ele ressuscitando pessoas, curando enfermos. Como que ele agora está morto? Quando ele chegava, ele ressuscitava. Mas quem vai ressuscitar? Então, irmãos, existem momentos na vida em que o medo quer dominar o nosso coração. Tenho certeza absoluta que você já passou isso, e você não está passando isso agora. Você está olhando e se perguntando: Deus, o que vai ser da nossa vida? Aliás, uma notícia muito boa: nós oramos pelo pai do Rafael e recebi a notícia que o pai dele está se recuperando. Louvado seja o Senhor. Existem momentos que o medo quer dominar o coração da gente. Você olha e diz: agora se perdeu tudo, meu casamento, minha vida, meus filhos. Nós estamos passando por um momento assim, gente boa. Estava conversando com um missionário, e aí ele estava falando do medo, da insegurança do povo do Amazonas, porque já estão falando de uma 3ª onda, e nós estamos declarando e orando, dizendo: Senhor, repreende tudo isso, livra o teu povo de todo esse mal. Presta atenção no texto: tomadas pelo medo, tomadas pela dúvida, elas foram em direção ao sepulcro, tristes, mas voltaram cheias de fé. Elas foram para o sepulcro carregando especiarias, tristes, com o seu coração abatido, e ao chegarem naquele lugar, elas olham e dizem: peraí, tem alguma coisa errada aqui. A pedra foi removida. Quem que removeu esse negócio? E quando elas entram ali, elas veem 2 homens com roupas que brilhavam. E eles se colocaram ao lado delas, e eles disseram para elas: por que vocês estão procurando aqui entre os mortos? Cristo ressuscitou. Irmãos, tem momentos na vida da gente em que a gente olha e a situação parece estar toda perdida, mas a gente precisa entender que num piscar de olhos o Senhor nos dá uma experiência que nos enche de fé, que nos enche de esperança. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida. Este é o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que gera fé no coração do homem. O momento que você está vivendo pode ser difícil, mas, gente, quando você menos esperar, escreva o que eu estou dizendo, quando você menos esperar, a pedra que sepultava o teu sonho vai ser removida. Quando você menos esperar, você vai ter uma experiência com Deus. Aquilo que se parecia perdido na sua vida, nascerá o sol trazendo esperança. Você precisa crer. Você precisa deixar o seu coração não ser dominado pelo medo,
mas ser dominado pela fé. É por isso que quando toda essa pandemia começou, nós fomos para a internet logo no início e levantamos algumas palavras que alimentavam o nosso coração, e entre elas a gente dizia: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé, porque o medo vai nos fazer paralisar. O medo vai nos fazer tomar decisões precipitadas. Você já viu que gente com medo toma decisão precipitada? Gente com medo toma decisão precipitada. Eu moro num apartamento. Eu morava num apartamento, o apartamento não tinha reiki. Eu lembro que o meu cunhado chegava lá, ele dizia para mim: Fábio, pelo amor de Deus, põe uma tela nesse negócio aqui. Pelo amor de Deus, põe uma tela nesse negócio aqui. Por quê? Porque ele está procurando proteção. Então, quando você chega num lugar que você olha e você não tem proteção, você olha, aquilo te dá medo. Agora pensa junto comigo. Se a janela do quarto tem tela, ou a varanda tem reiki, quando chega uma criança, o que você faz? Você corre desesperado ou você fica tranquilo? Porque você tomou uma decisão baseada na prudência. Fé caminha com prudência. A fé olha os perigos e decide por aquilo que é mais prudente. Por isso a gente sempre fala: tenha fé, não tenha medo. Fé não é sair que nem desculpa, não vou usar, eu ia usar, mas não vou usar não. Fé não é sair que nem qualquer um aí e andar para o meio da rua dizendo: eu não pego nada, e eu não vou usar máscara, eu não vou fazer isso, e não sei o que, e não sei o que. Isso não é fé. Você pode até não gostar do que eu vou falar, mas vai ter que ouvir. Em muitos casos isso é ser inconsequente. Fé conhece os perigos e age com prudência. O que eu posso fazer? Se eu tenho medo, eu não me movo mais, eu fico trancado. Se eu tenho fé, eu faço tudo o que precisa fazer e sigo a minha vida como eu tenho que seguir. Por isso a gente fala: não tenha fé, não tenha medo, tenha fé. Espero que isso não vá para o worship feio. Esse dia eu estava, hoje, acho que foi hoje ainda, mandei para algumas pessoas, o pessoal fazendo uma live lá, de repente aparece uma barata, acabou o louvor da turma, acabou com tudo. Isso porque a gente não tem aquele vídeo aqui, né? Ai, há algum tempo atrás, irmãos, muito tempo atrás, a gente estava aqui, alguém estava pregando aqui em cima, eu estava sentadinho ali, ó, um camundonguinho. Só olhei para o bichinho e falei: ele vai passar perto de mim. No que ele passou perto, você vê, deu uma bicudinha nele. Quem que foi que pegou? Cairo pegou, né, Cairo? Ainda bem que naquela época não tinha worship feio, né, Cairo, para ir para lá. Então, gente boa, primeira lição: deixe o seu coração encher de fé, porque através da ressurreição de Jesus, a fé prevalece sobre o medo. A segunda lição: porque Jesus ressuscitou, a vida é mais forte do que a morte. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Gente, a morte era o último inimigo a ser derrotado. A morte era o último dos adversários a ser vencido. Mas presta atenção nisso, como eu já falei, não é a morte quem tira a vida de Jesus. Ele mesmo dá, para logo em seguida retomá-la das mãos da morte novamente. A grande verdade, eu sou obrigado a concordar com Joel
Owen, John Owen, viveu no século 17, 1640 e pouco, e ele escreveu um livro chamado assim, A Morte da Morte na Morte de Cristo. Ou seja, Cristo Jesus matou a morte quando Ele morreu e ressuscitou. Na vida de Cristo, a morte foi vencida. Gente, tomada pela tristeza, elas foram procurar entre os mortos aquele que é a própria vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É necessário que o Filho do Homem seja entregue, é necessário que Ele morra, mas ao terceiro dia Ele vai ressuscitar. Deixa eu dizer algo para você, por isso que eu estou enfatizando isso. Muitas vezes, quando o nosso coração se enche de medo, nós nos esquecemos da palavra de Deus, nos esquecemos da instrução do Senhor. E eu quero lembrar algo para você: não dorme aquele que te guarda, não dorme o Santo de Israel. Quem te chamou vai proteger você, meu irmão. A tristeza sempre vai nos fazer valorizar a perda. Quanta gente chora porque só olha para o momento triste que viveu na vida dela. Preciso falar isso para você. Ela só encontra uma janela na casa dela, que é a janela que a faz lembrar da tristeza daquele momento. Seja no casamento, seja na sua vida pessoal. Quantas pessoas nunca conseguem progredir na vida porque estão presas a um passado de tristeza. Alguém me enganou. Quantas pessoas nunca conseguem vencer no ministério porque estão presas numa situação do passado? Alguém falou algo que eu não queria ouvir. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Mais do que eu já ouvi na minha vida, eu duvido que você tenha ouvido. Já falei aqui, mas vou repetir para você. Ouvir de quem deveria te impulsionar. Uma palavra assim: eu ouço você pregar uma vez, não quero ouvir você pregar nunca mais. O que você faria se fosse eu? Você ria que não era você, né, Estevão? Você prega pela primeira vez, a pessoa que está te analisando, ao invés dela falar: Fábio, não foi bom, mas vai dar bom, no final vai dar legal. Você melhorar aqui, assim, assim. O cara olha para mim e fala assim: eu ouço você pregar uma vez, não quero te ouvir pregar nunca mais. Tua voz é muito chata, tua voz é monotom. Eu fui para o Google para saber o que é monotom, porque eu não sabia o que era aquilo. Se eu ouvir alguém falar para você: teu sermão é muito superficial. Um pastor que deveria te animar, olhar para você e falar assim: Fábio, como é que você prega que Deus supre a tua necessidade do casamento? Você está ensinando as tuas ovelhas a serem irresponsáveis? Eu disse: eu não sei mais o que eu prego, vou parar com tudo isso. Fui para a academia, fui para teologia, disse: esse negócio é para mim então, porque se eu não sei pregar, meu sermão é superficial. Será que você continuaria? Irmãos, a verdade é que todos nós já ouvimos na vida, um dia ou outro, que a gente não ia dar em nada, que a gente ia ser um fracasso, que a gente nasceu para ser infeliz, que a gente não vai. Se nós ficarmos alimentando isso na nossa vida, nós nunca vamos conseguir dar a volta por cima. Por isso, nessa noite, eu quero dizer para você: muda a janela da sua vida e olhe por um ângulo que te traga esperança. Jesus morreu, sim ou não? Morreu.
Sabe, eu me lembro aqui de uma historinha que o meu pastor contava, que ele dizia que uma netinha gostava de brincar com um animalzinho, e um dia aquele animalzinho morreu. Então o avô foi lá, pegou a sua netinha e sepultou, enterrou ali o animalzinho num canteiro bem bonito. E todos os dias aquela menina acordava e ela passava pela janela e ficava olhando pela janela e ficava triste, porque ela via onde o animalzinho tinha morrido. E passaram-se um dia, passaram-se dois, passaram-se muito tempo. O avô começou a ficar meio indignado com aquilo, olhou aquela situação e disse: eu preciso fazer alguma coisa. Todos os dias ela olha só por aquela janela na vida dela. Então, quando ela estava passando por ali, o avô pegou ela e disse: vem cá, deixa eu mostrar algo para você. Conduziu ela até o outro lado da sala e mostrou um campo, um lugar bonito onde ela poderia brincar. Levou ela até lá e ela brincou, e aos poucos ela se esqueceu da tristeza. Gente, troca a janela da sua vida. Para de olhar para aquela situação que te trouxe dor, que te trouxe tristeza. Gente que não consegue romper com o passado. Cristo Jesus morreu, ressuscitou, para que nós tenhamos uma vida, e uma vida abundante. Mude a janela da sua vida. Para de valorizar o que você já perdeu. Para de valorizar o que você já perdeu. Quem já fez negócio ruim na vida aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Já comprou um carro, uma bicicleta? Pode levantar as duas se quiser. O Jair deu todas as colunas o dia que eu perguntei aqui. Quem tinha isso? O Jair levantou a mão. Quem é aquilo? Meu Deus, fazer uma lista aqui vai... Todos nós já fizemos, irmãos. Eu me lembro de uma vez ter comprado um carro. Na palavra de quem me vendeu, pastor, isso aqui é um carro pastoral. Só se for para fazer o pastor chorar e jejuar e orar mais, porque nunca vi um atribulado que nem aquele, irmão. Você ri. Mas foi, agora que eu estou me lembrando, foi em época de Páscoa, irmão. Tem coisa que é feita para a gente se lembrar e nunca esquecer. Final de semana que antecedeu a Páscoa ali. Estava andando com o carro, tinha recém comprado o carro, né? Faceiro da vida. Primeiro carro, a gente tinha um carro, aí a mulher ficou grávida, a gente falou: filho vai nascer, vamos trocar de carro, né? Comprei um carro grande, eu gosto de carro grande. Comprei um carro grande, fui para o mercado, voltei, falei para a Sé: vou fazer um churrasquinho. Estou lá na churrasqueira e eu começo a ouvir um negócio. Falei: será que a mulher está fritando ovo? Está fazendo alguma coisa? Barulho de frigideira, né? Coisa fritando. A hora que eu viro para trás para olhar, eu vejo o abençoado do carro. É o carro fumaciando, parado, irmão, parado, fumaciando todo no capô. A hora que eu olhei, abri o capô do carro, olhei o motor, lavado de água, de óleo, de sei lá o que. Aquele atribulado nunca mais prestou na vida, gente. Chegou um ponto na minha vida, olha só, foi tanta tribulação, leva, estraga, e vê isso e vê aquilo. Chegou um momento na minha vida que tinha um pastor pregando sobre dízimo e oferta, e aí ele contou a experiência da vida dele. Ele disse assim: irmãos, eu tive um carro que me tirou do sério, mas um dia eu estava na mecânica. Isso aqui não é conversa não, isso aqui eu ouvi, eu estava lá. Ele falou: eu peguei o meu envelope de dízimo, o carro estava lá, o mecânico saiu para fazer o orçamento, eu peguei meu envelope de dízimo, esfreguei no carro e disse: eu sou dizimista, ofertante. Quando o mecânico veio, ele bateu a chave e o carro funcionou. Irmãos, quando ele falou aquilo, mas me deu um desespero na hora. Eu falei: vou catar meu envelope de dízimo também e vou lá para casa, porque não pode. Mas a verdade é que aquele atribulado nunca mais funcionou. Nunca. Irmão, não é brincadeira, nunca mais. Eu me lembro até hoje, era um domingo de Páscoa. Estou deitado em casa, logo cedo pela manhã. Chega alguém
Aí a minha esposa tinha falado assim: Fábio, vamos dar uma olhada num outro carro. Eu disse: você está fora da casinha, né? Como é que nós vamos comprar um outro carro? Não, vamos passar lá. Eu olhei, fomos lá até naquele lugar para ver o carro. Chegou lá, ela olhou um carro, ar-condicionado, nananã, nananã. Eu disse: meu Deus do céu, cara, eu tinha que ter casado com uma mulher um pouco mais racional. Mas enfim, fomos embora para casa. Domingo de Páscoa, nunca esqueça isso, gente boa. Domingo de Páscoa, estou lá em casa com a Céia, ouço um barulho de buzina lá em casa. Deixa eu ver quem é que chegou em casa. Provavelmente quer conversar com o pastor. Eu pastoreava uma congregação. Chega um irmão, falou: pastor, tudo bem? Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Falei: pastor, está aqui, ó, Deus mandou te dar, essa é a chave do teu carro. Eu olhei e falei: como assim? Ele falou: não, pastor, já estou indo embora. Virou as costas e foi embora. Deixou o carro comigo. Quando eu olho o carro, sabe aquele carro que a minha esposa tinha visto, dizendo: a gente podia comprar esse, né? Não era igual, era aquele carro. Ei, para de valorizar o que você já perdeu na vida. Para de valorizar o tempo que você não dedicou para Jesus. Para de valorizar o tempo que você esteve grudado na mão do capeta. Para de valorizar o tempo em que a sua vida foi sem sentido, que você vivia na noitada, que você era um bêbado, endividado. Para de valorizar isso. Há uma nova chance que se abre para você nessa noite. Cristo Jesus muda a história da sua vida. Nunca é tarde para você começar. Aleluia! Um novo tempo chega para você. O Ministério de Louvor, por favor, vem aqui à frente rapidinho, por favor. Um novo tempo se abre para você. Este é o verdadeiro significado da Páscoa. A festa era celebrada no primeiro mês da primavera. A primavera é o que segue o inverno. Ei, quem sabe você viveu até hoje um inverno na sua vida. Inverno, gente boa, inverno. Quem sabe você está vivendo um tempo. E quando eu vim para cá em Itapema, eu entendi isso muito bem. Que o povo trabalha no verão, porque o inverno geralmente é mais fraco. Quem sabe você está vivendo um tempo de inverno na sua vida. As coisas não estão dando certo. Quem sabe você está vivendo um tempo onde você parece que, sabe, o casamento não vai mais dar certo. Parece que a sua vida não vai mais mudar. Deixa eu dizer algo para você: o inverno terminou, o tempo do renascimento chegou. Eu quero declarar sobre a sua vida um novo tempo, declarar sobre os seus filhos, o seu relacionamento com os seus filhos diferente, um tempo de favor, um tempo de bênção. Quero declarar sobre a sua vida um tempo de finanças diferente, um tempo de prosperidade. Por quê? Porque a vida é mais forte do que a morte. Você vai levantar, Cristo Jesus vai abençoar a sua vida. Quem crê nisso, gente? Coloque-se em pé, quero concluir essa mensagem. É Páscoa, gente, é tempo de celebrar a nova vida que nós temos em Jesus. Cristo Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. É tempo de celebrar a vida, é tempo de nos escondermos atrás do sangue do Cordeiro Pascal. Para de querer achar que você cuida da sua vida. Entregue a sua vida aos cuidados de Jesus. É tempo de você se abrigar em Jesus. Cristo venceu a morte. Mandei essa mensagem para a igreja hoje pelo WhatsApp. Cristo venceu a morte. O sepulcro não o segurou. A morte não o venceu. Porque a morte não o venceu, eu quero dizer para você: levante os teus olhos, porque há esperança para o teu futuro.
há esperança para o nosso futuro. Em apenas 3 anos que eu estou aqui, irmãos, eu tenho visto Deus fazer coisas incríveis na vida de muita gente. Gente que há 3 anos atrás chorava porque não tinha condições, hoje nos cultos de primícia traz a sua primícia. Gente que há pouco tempo atrás chorava porque não tinha mais vida com Jesus, hoje o seu coração se alegra quando louva, se alegra quando ora, se alegra quando o Senhor fala ao coração dela. Eu tenho visto gente que saiu do vício, gente que venceu um monte de coisa na sua vida em apenas 3 anos. Por quê? Porque eles ousaram entregar a vida para Cristo Jesus. Ousaram acreditar que tinha chegado na vida deles um novo tempo. Um tempo de celebrar a vida e não celebrar mais a morte. A mensagem da Páscoa é essa: celebre a vida, porque a vida é mais forte